Olha, a sessão da CPI da Covid está atrasada, daqui a pouco a sessão vai começar na volta do recesso e uma das discussões, e os senadores vão analisar a partir de agora, o requerimento do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, para quebrar o sigilo bancário aqui da Jovem Pan, que vem sendo considerado um ataque à liberdade de imprensa e também da democracia. Para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Doutor Ives, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu já pergunto para o senhor sobre essa solicitação feita pelo senador Renan Calheiros. Não sabemos se esse requerimento será ou não aprovado, mas o que parece, o senhor que conhece tão bem as leis, é uma afronta à democracia, é uma afronta à liberdade de imprensa, doutor? Mas nem a dúvida. A Constituição tem como cláusula pétrea, em relação à imprensa, inclusive, o sigilo da fonte. Aliás, também está no artigo 5º. Por outro lado, o que eles estão querendo é por causa de determinadas matérias que têm sido apresentadas livremente pela Jovem Pan e que é a liberdade de expressão mais ampla que se pode ter. O Supremo Tribunal Federal já repetidas vezes tem decidido que a liberdade de imprensa é inatacável, tem permitido todas as manifestações, por mais esdrúxulas que possam parecer, como uma forma de comunicação social. Isso é garantido pelo artigo 220 a 224 da Constituição, com liberdade total, plena, ampla e com o aval do Supremo. A impressão que eu tenho, Tiago e Adriana, é que esse requerimento do Renan não vai ser acolhido pela CPI. Eles também têm conhecimento e, se por acaso acolherem, eu tenho certeza que a competência originária passa a ser da Suprema Corte, que se tratam de senadores da República, que o Supremo, até por medida liminar, venha a conceder uma liminar impedindo que isso ocorra. A impressão que eu tenho, todavia, é que a essa altura, aconselhado por advogados e do Senado mesmo, que o próprio senador Renan Calheiros venha a concordar com uma decisão contrária ou até nem apresentar o requerimento. Há um dado que impressiona. O senador Renan Calheiros está sendo investigado na Lava Jato. Um dos grandes argumentos que ele tem utilizado, a sua defesa, os seus advogados, eles são muito bons, é de que tem que haver uma liberdade absoluta e que não pode haver pressões que fujam a um Estado democrático. E é interessante, ele agora é relator, apesar de investigado, é relator. Quer dizer, seria até uma contradiction in terms, uma contradição em termos, ele, a essa altura, pretender aplicar contra um dos veículos de maior liberdade democrática da história do Brasil, que é a Jovem Pan. Eu participei durante muitos anos da linha de frente da Jovem Pan, sei de que forma os Carvalhos sempre trataram, sempre cuidaram de liberdade da democracia, sempre tiveram esse contato direto com o povo. Talvez é uma das emissoras, se não a que mais contato tem direto com o povo, ouvindo o povo diretamente. A impressão é de que é estranho, que é exatamente contra a Jovem Pan, que sempre defendeu a mais ampla democracia, é que se pretende agora fazer, considerando que ela poderia estar prejudicando o processo democrático. Tenho muitas esperanças que o Senado Federal não acolha e que o próprio senador Renan Calheiros, a essa altura aconselhado por advogados, venha desistir de fazer a proposição. Doutor Ives, na sequência a pergunta é de Rodrigo Constantino. Constantino? De admiração. Alô? Agora sim, Constantino. Estou ouvindo bem. Muito bom dia, doutor Ives. Uma satisfação falar com o senhor, todo o respeito e admiração. Eu queria que o senhor analisasse o pedido, a solicitação do ministro Barroso nessa segunda-feira para incluir o presidente Jair Bolsonaro naquele inquérito de fake news. Muita gente reagiu alegando que, inclusive, sem passar pela PGR, isso não teria sustentação jurídica.
O Supremo, a minha opinião, eu sou professor de Direito Constitucional há 57 anos e advogo há 63 anos. Na minha opinião, todas as vezes em que o Supremo se transforma em acusador e julgador ao mesmo tempo, eu não concordo com essa linha de raciocínio dos ministros do Supremo, que não havia até 2003, até que houve uma mudança na composição do Supremo. Então, eu, pessoalmente, tenho me posicionado como doutrinador de direito, em livros, em escritos, que a iniciativa é sempre do Ministério Público. E o Supremo é um julgador imparcial, não pode ser nem favorável ao Ministério Público, nem favorável à advocacia, tem que ser favorável ao direito. E as iniciativas tomadas diretamente pelo Supremo ferem, a meu ver, o princípio constitucional, além do que praticamente voltamos a sistemas totalitários, em que o acusador é, ao mesmo tempo, o julgador da própria acusação. Eu conheço muito o Luiz Roberto Barroso, tenho uma grande admiração. Temos 4 livros escritos juntos, 3 ou 4 livros. Já participamos juntos em comissão do Senado, quando ele era advogado, e sei que é um dos grandes conhecedores de direito constitucional. Mas esta linha consequencialista do Supremo me preocupa muito. O que ele chama-se linha consequencialista? É a linha que começou a dominar o Supremo, não do constitucionalismo clássico, mas a partir de 2003, pelo qual o Supremo passa a ser o poder que pode atuar nos vácuos legislativos como legislador e pode corrigir os rumos do Executivo se entender que o Executivo não está indo bem. Ora, isso é transferirmos a independência e a harmonia de poderes, que deve ser cada um nas suas atribuições definitivas, claras, bem definidas, bem esclarecidas, bem articuladas na Constituição, para um superpoder, que é aquele poder que passa a ter a última palavra, mas a última palavra em matéria de legislar também e de orientar o Executivo. Essa corrente, eu e os velhos constitucionalistas, sim, Manuel Gonçalves, Maria Garcia, etc., que eles são professores constitucionais há mais de 40 anos, somos contrários. Mas é aquela que está dominando hoje no Supremo Tribunal Federal. E Luiz Roberto é um dos defensores. Ele tem a frase célebre dele, ele diz que ele tem que empurrar o futuro, corrigindo os rumos do Executivo. Então, nesse ponto, apesar da admiração que tenho pelo Luiz Roberto, eu entendo que isto não é bom para a democracia e não é o que está na Constituição. Eu participei de debates na Constituinte, fui convidado para audiências públicas na Constituinte, comentei a Constituição em 12.000 páginas com Celso Bartos, em 15 volumes para a editora Saraiva, sei perfeitamente o que eles puseram lá na Constituição. E nenhum dos 11 ministros que hoje estão no Supremo participaram dos debates constituintes naqueles 20 meses em que se discutiu a Constituição. Então, eu considero que, apesar da admiração que tenho pelo Luiz Roberto, de que isso é perigoso, ele vai criando uma tensão desnecessária quando a Constituição for muito clara. Todo o poder emana do povo, que vale dizer executivo e legislativo, e o poder judiciário é um mero representante da lei. Ele não representa o povo, representa a lei que não faz. E não representando a lei que não faz, o poder judiciário tem que se enquadrar, não como representante do povo, do artigo 1º, mas dentro da harmonia e independência dos poderes do artigo 2º, dentro daqueles limites do artigo 92 a 126. Perfeito. Aí eu discordo do meu amigo Luiz Roberto Barroso. Doutor Ives Gandra da Silva Martins, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Um abração. Igualmente, meu amigo. Muito obrigado.